Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vamos seguir aqui no nosso bate-papo sobre como funciona o sistema de magias no Castelo Falkenstein. Já fizemos um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir, explicando alguns conceitos básicos e como é que é o funcionamento geral, padrão da magia no Castelo Falkenstein. E assim, só resumindo um pouquinho, ao contrário de outros jogos de fantasia, no universo do Castelo Falkenstein, a magia ela é lenta, ela é perigosa e ela requer bastante esforço, né? Já comentamos sobre isso no vídeo anterior, então aqui, qual é o nosso objetivo? Tudo que é lento, demorado e que requer muito esforço, normalmente a galera já procura um atalho, né? Não tem um jeito mais fácil de fazer isso e tal? Tem, mas obviamente, como todo caminho mais fácil, ele é bem mais perigoso. O livro traz aqui, olha, uma seção, como driblar o alto custo da feitiçaria. Então eu vou ler um trechinho para vocês, só para dar uma ideia aqui, para a gente poder começar o nosso bate-papo, beleza? Olha lá. Como você já deve ter percebido, a feitiçaria neo-europeia é demorada porque acumular o poder necessário e amarrá-lo nos nós de um feitiço é uma atividade que leva tempo. Comentamos sobre isso no vídeo anterior. Por ser tão demorada, a feitiçaria, de verdade, não serve para você lançar uma rajada de bolas de fogo. Ou seja, você que gosta de jogar com aquele mago apelão que não dá nem bom dia, já grita Fireball, aqui não vai rolar. Por outro lado, com tempo e talento suficientes, você será capaz de dizimar uma cidade grande. Mas, para lançar os feitiços instantâneos comuns nos livros e jogos fantásticos, você precisaria encontrar uma maneira de acumular poder instantaneamente, ou guardar o poder já acumulado em algum lugar. E aí é que entra a questão dos artefatos, olha só. Mas também, aqui no universo do Castelo Falkenstein, os artefatos funcionam de uma maneira mas bem diferente do que a gente está acostumado a ver em outros jogos de fantasia. Então vamos lá, olha só, os artefatos, eles vão ser em linhas bem gerais, exatamente isso, baterias de poder para acumular energia tálmica para que você não tenha que puxar ela do ambiente. Né? Então você já tem ali algo, um objeto que concentra uma determinada quantidade de energia tálmica que você vai somar com a sua habilidade para tornar o uso da magia, para acelerar o uso da magia. Né? Porque só lembrando aqui rapidinho, cada carta que você puxa do baralho de magia para sugar a energia tálmica do ambiente equivale em tempo de jogo a 2 minutos. Ou seja, se você puxar uma cartinha qualquer, já são 2 minutos de jogo. Então, quanto mais próximo você estiver inicialmente do nível de energia tálmica que você precisa alcançar, mais rapidamente você vai conseguir fazer o seu feitiço funcionar. Então, é para isso que servem também os artefatos. Eles vão te ajudar, eles vão somar aí nesse acúmulo de energia tálmica. Só que tem um detalhe. Os artefatos, eles normalmente, via de regra, ou os artefatos mais comuns, eles são alinhados também com algum aspecto de magia. Tá? A gente já comentou aqui também no vídeo anterior que as magias elas têm aspectos emocional, material, espiritual, elemental. Então assim são os artefatos. Eles também estão vinculados a um tipo específico de energia. Então se o feitiço que você está utilizando ou quer utilizar se alinha com a energia que está acumulada no artefato, beleza, ele vai somar uma quantidade X lá, depende do artefato. Pode ser um 5, um 7, um 12, se for uma dama, enfim, depende do tipo de poder e da quantidade que está acumulada ali. Agora, eu posso usar um artefato para fazer um tipo de magia que não esteja alinhada à energia que ele tem? Pode, mas vai funcionar da exata mesma maneira que funciona com uma carta que você puxa que não é do naipe que lhe serve. O artefato, vou dar um exemplo aqui, um artefato que tenha uma energia tálmica de 5 de copas, por exemplo. Se a magia que você está usando necessita do naipe de ouros, ele não vai valer 5, ele vai valer 1 só. É como se você estivesse usando uma carta de um naipe diferente, de energia não alinhada, para a gente usar aqui a terminologia que o jogo adota. Mas isso tudo que eu estou falando aqui é em termos de jogo, em termos de mecânica. Você vai ter também, claro, o aspecto narrativo, né? Todo o mise-en-scène ali do artefato. Então, o livro vai trazer aqui, né, que é importante quando você está tratando de um artefato. A aparência, a história, os conhecimentos secretos associados a esse artefato e, claro, o aspecto de poder. E isso aí tem uma parte interessante que o livro vai trazer aqui, olha, com o título de O Porém dos Artefatos, é que assim, diferente de outros jogos de fantasia, é difícil você criar um artefato aqui no Castelo Falkenstein. Os artefatos, eles são criados através do uso e da intenção. Quer ver? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Só é possível criar um artefato por meio do uso e da intenção. Ou seja, quanto mais for usado com a sua finalidade em mente, mais poderoso ele será. No mundo do Castelo Falkenstein, não há, preste atenção, não há como alguém simplesmente fabricar um objeto mágico.
É preciso usá-lo repetidas vezes até a coisa concentrar poder suficiente. Ou seja, os artefatos mais poderosos são antiquíssimos e bem gastos pelo uso. E quanto mais são utilizados, mais frágeis e difíceis de manter eles se tornam. Ou seja, em linhas gerais, é como se você precisasse, é necessário que você use repetidas vezes aquele artefato, que até então é um objeto normal, para que ele de fato se torne um objeto mágico, um artefato mágico. Concentre aquele tipo de energia. Lembrando aqui de novo, no Castelo Falkenstein, os aspectos, né, de energia mágica são associados aos naipes. Né? Então você vai ter emocional, elemental, espiritual e material. Então você precisa, se eu quero criar um artefato ligado à magia emocional, sei lá, um exemplo aqui que me veio na cabeça agora. Eu tenho um anel de noivado, uma aliança. Então, sei lá, essa aliança passou por gerações da mesma família e tal, e todos os casais que utilizaram tiveram ali relacionamentos felizes e amorosos e tudo mais, se amavam perdidamente. E isso pode, ao longo do tempo, ir imbuindo aquela aliança com energia associada com o aspecto emocional. Por exemplo, só um exemplo aqui que me veio na cabeça, mas você pode pensar em diversas outras coisas. Outros aspectos interessantes em relação aos artefatos é o seguinte, olha só, deixa eu ler um trechinho aqui. O artefato deve ter sido criado originalmente para a finalidade que tem hoje, tá? É mais ou menos o que eu estava falando ali no exemplo da aliança. Você não pode usar uma espátula de manteiga como o pujante punhal do poder. Você terá que forjar uma faca especial só para isso, entendeu? Então, justamente eu vejo muito isso. Porque aquele objeto está alinhado com um tipo específico de energia, o uso dele tem que estar relacionado com isso também. Então eu não posso pegar aqui, como ele deu o exemplo aqui, uma espátula e dizer que é o punhal do pujante não sei o quê. Não. O uso do objeto tem que estar relacionado com um tipo de energia que ele pretende acumular, né, ao longo do tempo. Outras coisas, olha. O artefato terá que ser usado várias vezes para concentrar o poder. E olha só como não é fácil. A cada ano de uso regular, pelo menos 3 vezes por ano, o livro fala aqui, o artefato vai acumular 100 pontos de energia atálmica. Isso aqui é uma regra geral, aí ele vai, né, dando mais alguns detalhes aqui sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia. Né, eu preciso de vários anos de uso, e a energia também é finita que está acumulada ali, tá? Olha só, mais um detalhe interessante. O artefato assume automaticamente um aspecto, que é determinado pelo uso que se dá ao objeto. Portanto, tome o cuidado de, ao criar um possível artefato que você queira usar com vários aspectos, empregá-lo sempre com um aspecto diferente a cada uso. Ou seja, como eu falei, via de regra, cada objeto está associado só com um aspecto. Mas existem artefatos ainda mais raros que não estão alinhados com um aspecto específico. Mas para isso, na hora que você está no processo de criação ali ao longo dos vários anos, você não pode usar ele demasiadamente numa direção só, vamos dizer assim, com um tipo de uso só. Senão ele vai se alinhar com aquele tipo de energia e acabou. Da feita que ele se alinhar com aquilo ali, não tem retorno. Para a gente fechar essa parte aqui dos artefatos, olha, o livro vai trazer aqui uma página com exemplos de vários artefatos aqui, mais alguns detalhes sobre a criação. Então, enfim, já dá para você ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona. Então, por exemplo, aqui você vai ter um artefato, olha, com 5 de copas, emocional, um rei de ouros, material. Ele vai dizer aqui um amuleto do poder quitônico, a mão do mistério sinistro, só para você ter uma ideia, alguns exemplos, para você destravar como é que funciona isso e passar a criar seus próprios artefatos. Lembrando sempre que eles são objetos raros, tá? E que deve, para um personagem conseguir um artefato desse, de repente pode ser objeto até de uma campanha inteira, tá? Não é uma coisa que tem em qualquer esquina ali, beleza? Avançando aqui no livro, o uso de artefatos não é a única maneira que você tem de acelerar aí o processo para lançar os seus feitiços. Também é possível usar o que o livro vai chamar aqui de desenredamento. O que é isso? É um nome pomposo para você utilizar a magia intrínseca que está presente em todos os seres vivos para acelerar a sua magia. Já sacou mais ou menos aí o que está acontecendo, né? Você vai utilizar energia de seres vivos. Pode ser a sua e pode ser a de outros seres vivos quaisquer. Plantas, animais, outras pessoas, os seus inimigos, os outros jogadores, enfim, os outros personagens, melhor dizendo. Enfim, o que tiver ali à disposição. Obviamente, isso é muito perigoso, mas é possível. E além de ser perigoso e possível, é, obviamente, também proibido, tá? O livro traz até aqui, olha, um aviso, tá? Vou ler aqui um trechinho para vocês. Nem é preciso dizer que praticar o ato de desenredar com qualquer outra criatura viva é uma maldade sem tamanho que colocará umas 10 ordens e irmandades no seu encalço. Enfim, se você for pego ou se alguém perceber que você está fazendo isso, o seu personagem mago estará em sérios problemas. Né? Você pode fazer isso com a sua energia vital.
beleza. É aquele lance de você sacrificar o seu próprio corpo para conseguir aquele efeito mágico. Aí tranquilo. Agora, se você fizer isso com outras pessoas ou outros seres vivos e isso for descoberto, você certamente estará em maus lençóis. Em termos práticos de sistema, como é que funciona isso? A cada 2 pontos de energia atômica que você tirar de alguém para completar ali a sua magia, essa pessoa vai perder 1 ponto de vitalidade. Tá? É mais ou menos assim que funciona em termos de jogo. Tem algumas explicações aqui mais detalhadas ou mais como é que funciona isso em termos de narrativa, mas a regra geral é essa. 2 pontos de energia atômica para acelerar o seu feitiço equivalem a menos 1 ponto de vitalidade para a vítima. E para a gente encerrar essa nossa passada geral sobre o sistema de magia do Castelo Falkenstein, a gente tem aqui, por último, mas não menos importante, literalmente, como desligar um feitiço. Tá? Aqui o livro vai trazer algumas informações no seguinte sentido. O feitiço, de uma maneira geral, ele vai se desfazer com o tempo, né? Determinadas circunstâncias. O mago pode encerrar automaticamente o feitiço, caso ele queira, antes daquele prazo previsto. Né? A gente viu no vídeo passado, na questão das definições. Então eu posso fazer um feitiço que vai durar, por exemplo, um dia inteiro. Mas a hora que eu quiser, eu desligo o feitiço. Ah, e só um detalhe interessante que eu esqueci de comentar também no vídeo anterior. Na hora de fazer o feitiço, você não precisa de nenhum grande salamaleque, de nenhuma palavra mágica, você faz o que você bem entender. Um simples abracadabra, como o livro faz aqui, já resolve a situação, tá? O importante é você, de fato, o que faz a magia acontecer é você manipular esses fios de energia mágica que estão por aí em todo lugar. Então, a mise-en-scène fica por sua conta, beleza? Retornando aqui, na hora de desligar, você pode simplesmente desligar, ou se passar o tempo de duração do feitiço, ele vai automaticamente se encerrar. Mas o detalhe é que existe a possibilidade de você querer desfazer o feitiço de algum outro mago, ou de algum outro mago querer desfazer o seu feitiço, né? Aí a gente vai ter o que o livro chama de um feito resistido, ou seja, é um duelo, um teste de um mago contra o outro. E isso vai funcionar basicamente como um teste padrão que a gente comentou no vídeo sobre regras básicas. Você vai pegar o seu nível de habilidade de mago em feitiçaria e o nível de habilidade do mago de quem você quer desfazer o feitiço, por exemplo. Você vai comparar esses 2 níveis e você vai poder descartar, né, cartas que você tenha na mão ali para conseguir o maior número possível. Então, quem conseguir bater, né, o maior número vai conseguir desfazer o feitiço do outro mago. Tá? É uma resolução simples, é um teste simples, né, para conseguir esse feito heróico. Só que o detalhe é o seguinte: o defensor, ou seja, o mago que está tendo o seu feitiço desfeito, ele não precisa necessariamente estar ali presente, frente a frente, com o mago que quer desfazer o trabalho dele. Tá? O mago que fez o feitiço, ele consegue pressentir aonde quer que ele esteja que tem alguém tentando desfazer a obra dele. Então, por exemplo, se eu já fiz o feitiço aqui, fui embora, estou em outro país, estou na minha casa, ou sei lá o que, eu instantaneamente e automaticamente vou pressentir quando alguém tentar desfazer os meus feitiços, e aí a gente vai fazer esse teste padrão aí para ver se a pessoa consegue desfazer ou não, tá? Isso pode parecer estranho de início, mas assim, lembrando um pouquinho da questão das definições, é porque eu não li a lista completa para vocês, mas assim, você pode ter feitiços que durem bastante tempo, meses, até anos. Então assim, se torna uma regra relevante se você pensar nesse sentido, tá? Eu posso fazer um feitiço com uma duração bem longa. Então, assim, resumidamente, era mais ou menos isso que a gente tinha para comentar sobre o sistema de magia de Castelo Falkenstein. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like ou o seu dislike, seu comentário, o que vocês acharam. Talvez seja um pouco estranho de início, mas olha, eu garanto que quando você pega o jeito da coisa, o sistema de magia de Falkenstein é extremamente divertido em mesas de jogo, beleza? Aguardo os comentários de vocês aí pra gente continuar batendo papo e a gente se encontra na próxima resenha.